Sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Sei que nós já lemos esse versículo umas 3 semanas seguidas, mas eu quero ler de novo com você. Diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Fala assim comigo: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre sobre as nossas vidas a Tua palavra. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Fala o coração de cada irmão, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos numa série sobre disciplinas espirituais. E a piedade é essa disciplina espiritual que nós, como cristão, devemos nos submeter. Então, piedade é tudo aquilo que você exerce, que você pratica, como meio da graça de Deus. Entenda, a disciplina, eu estava conversando com alguém esses dias, e alguém disse assim: pastor, quando a gente fala disciplina, os irmãos já criam uma resistência. Porque parece que disciplina tem a ver com castigo. Mas veja bem, disciplina é quando nós nos empenhamos, nós mesmos colocamos diante de Deus algo que nós resolvemos fazer para que, como meio da graça de Deus, não como um fim em si mesmo, não para você ser salvo, porque a salvação é pela graça, mas como meio da graça para Deus transformar o nosso caráter. Na vida da disciplina espiritual, nós podemos cometer 2 erros. Primeiro, pensar o seguinte: Jesus me salvou pela graça, pela sua soberania. Deus já sabe o que vai fazer, isso é verdade. E aí eu caí na passividade. Ah, não, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, não preciso ler a Bíblia, não preciso ir para o culto. Então, se Deus já sabe o que vai fazer, tudo bem, eu vou ser passivo. Mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então, entenda bem, Deus, Ele sabe o que Ele vai fazer. Deus, Ele sabe o que Ele vai operar. Mas Deus usa a oração, o jejum, a leitura da palavra, usa outras disciplinas para que a sua vida seja transformada. Outro problema que nós podemos ter é o legalismo. É transformar as disciplinas espirituais em lei. Diz: se você não ora, você não é salvo. Se você não jejua, você não é salvo. Olha, se você não ora, você precisa jejuar tanto tempo. Senão você não está no Senhor. Isso se torna um legalismo. Então nós falamos essa semana passada sobre as disciplinas interiores. Oração, jejum, estudo da palavra. Mas quarta-feira o irmão Marcel falou sobre a questão da simplicidade. Num tempo onde ser cristão parece que tem que ser rico, tem que ter uma vida luxuosa. Nós aprendemos na quarta-feira que uma das disciplinas chama-se simplicidade. E hoje eu quero falar sobre mais 3 disciplinas exteriores, 3 disciplinas visíveis: solitude, submissão e serviço. Fala assim comigo: solitude, submissão e serviço. Interessante que lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, acompanha comigo, por favor. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Porque veja bem, irmãos, Paulo diz assim: olha, o exercício físico, ele tem algum proveito. O exercício físico, ele tem pouco proveito, porque o resultado do exercício físico é para essa vida. Depois disso, você vai morrer, ressuscitar, e Deus vai dar um corpo glorificado. Amém? Mas se o exercício físico tem proveito, quanto mais as disciplinas espirituais, que têm proveito para essa vida e para a vida eterna. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender como disciplina espiritual é a solitude. Lá em Eclesiastes capítulo 3, o sábio pregador diz assim: tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Irmãos, nós vivemos num mundo muito agitado, onde nós estamos o tempo inteiro, envolvidos em
tantas agitações, estamos no meio de tantas multidões, e nós estamos falando o tempo inteiro, onde nós não temos um tempo de solitude. Pastor, qual a diferença entre solitude e solidão? Então, solitude é a primeira disciplina espiritual que eu quero compartilhar com você. A solidão é o vazio do lado de dentro. Então, você pode estar aqui, tem 60, 70 pessoas, e você pode ser alguém solitário. Você pode ser alguma pessoa que está no meio de agitação todo dia, e ser alguém depressivo e solitário. Mas e a solitude, pastor? A solitude é o seu interior preenchido com a presença de Deus. A solitude, diferente da solidão, é um estado de espírito, é uma disciplina espiritual no qual nós somos cheios de Deus por dentro. A solitude, portanto, é diferente da questão da solidão. Então veja bem, nós vivemos num tempo agitado, onde nós não temos tempo de solitude. Nós acordamos e muitas vezes, qual a primeira coisa que nós pegamos? O celular. Aí você fala assim, eu vou ver quem me mandou a mensagem do WhatsApp. Aí a pessoa te mandou no WhatsApp um vídeo do Instagram. Aí você vai para o Instagram. Você já gastou meia hora lá. Aí do Instagram, alguém te mandou e-mail, você vai para o e-mail. Aí quando você sai, você diz assim, nossa, eu não tive tempo de orar hoje. Nós vivemos num tempo de agitação, de reels, de story, de YouTube vendo na velocidade 2.0, e se você é prêmio, você pode ver na velocidade 3.0, e você está sempre agitado e inquieto. Mas Jesus foi o nosso maior exemplo de solitude. Presta atenção. Jesus, quando ele começou seu ministério, ele ficou 40 dias no deserto sozinho. Não solitário, porque o Espírito de Deus estava com ele no deserto. Mas ele passou 40 dias lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, em solitude com o Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo de solitude, porque ele entendeu que ele precisava escolher 12 homens. 12 homens. Então, Jesus passou a noite inteira, sozinha, no monte. Passou porque o monte tem algo especial? Não, é porque na cidade ia ter gente ali no pé dele. Então, qual era o lugar solitário, de solitude? Eram os montes, era o deserto. Então, ele foi lá e ele passou a noite inteira, em Lucas 6,12, orando para escolher 12 homens, para que eles fossem os 12 apóstolos. Mas não para por aí. Jesus é o nosso maior exemplo de solitude, porque quando o seu primo, João Batista, foi morto, ele recebeu aquela dura palavra de morte de João Batista, em Mateus 14,13, diz que ele retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Presta atenção, na hora de começar o ministério, Jesus ficou em solitude. Na hora de escolher os seus discípulos, Jesus ficou em solitude. Na hora que Jesus estava de luto, Jesus ficou em solitude. Mas não apenas isso. Depois que Jesus multiplicou os pães, depois que Jesus alimentou 5.000 homens, as pessoas queriam levantar Jesus como rei. Jesus estava na crista da onda. Jesus estava com o maior número de seguidores. Se fosse hoje, ele teria com vários milhões no Instagram. Jesus fechou suas redes sociais. Você entendeu do que eu estou falando? E lá em João, capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus, então, ele subiu ao monte, e ele ficou sozinho, em solitude. No momento que Jesus estava mais conhecido, Jesus, ele se separou. Sabe, depois de uma longa noite, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Quando os 12 voltaram da missão, curaram, pregaram, sabe, as curas aconteceram, os capirotos saíram, Jesus disse, eu vi o diabo caindo do céu. Era a hora que talvez as pessoas falavam, agora a gente tem que avançar, agora a gente tem que se mostrar, agora o reino chegou. Jesus pegou os 12. E vai dizer lá em Lucas, que Jesus então, quando os 12 voltaram de pregar e curar, Jesus os convidou, venha comigo para um lugar deserto e solitário.
Veja bem, irmãos, Jesus, quando ele foi para o monte da transfiguração, e ali estava Moisés e Elias, em Mateus 17, 1-9, ele convidou 3 discípulos para estar sozinho com ele. Eu estou te mostrando isso porque nos momentos mais importantes da vida de Jesus, Jesus é Deus, mas ele teve momentos sozinhos com o Pai. Jesus teve momentos de intimidade com o Pai. Mas não apenas isso, no momento mais importante da sua vida. No momento chave da sua vida. No momento onde as coisas estavam sendo definidas. Onde ele estava caminhando para a cruz. Jesus em Mateus 26, do 36 ao 46. Ele foi para o monte, ele foi para o Getsêmani. E lá no Monte das Oliveiras, ele orou ao Pai. Ele convidou colegas para orar com ele no monte. Eles dormiram, é verdade. Mas Jesus se derramou diante do Pai. Jesus experimentou a vontade do Pai quando ele estava em solitude. Sabe, irmãos, o nosso problema muitas vezes é que nós chegamos do trabalho cansado e nós falamos: eu quero um momento só para mim. Deixa eu ir para o celular. Agora é o meu momento. Deixa eu ir assistir uma série. Agora é o meu momento sozinho. Quero dizer algo para você. Convida Jesus para participar desse momento. Você não disse amém, mas eu digo amém pela sua vida. Veja bem, nós precisamos ter momentos com Jesus. Pastor, eu tenho 5 filhos na minha casa, 10 netos, 5 cachorros, o pau quebrando, o funk tocando do lado. Como que eu vou ter momento de solitude? Acorda 10 minutos mais cedo. Acorda 15 minutos mais cedo. Quando as crianças estão dormindo, ou coloca as crianças para dormir depois que elas dormem, você fala: Senhor, eu quero ter um momento de solitude com o Senhor. Se Jesus teve um momento de solitude, eu quero ter um momento de solitude com o Senhor. Sabe, entenda, a disciplina da solitude é essencial na nossa vida. Tiago, o nosso problema é que nós falamos muito, irmãos. Está aqui alguém que fala muito. Mas Tiago diz o quê? Se alguém domina a sua língua, ele é o homem perfeito. Perfeito. Então tem momentos que não é momento de nós falarmos, é momento de nós sentarmos aos pés de Jesus. É o momento de nós pararmos de ouvir o barulho lá de fora. E é momento de, aos pés dele, ouvir a sua voz falando ao nosso coração. Qual o nosso problema? Que quando nós sentamos para ouvir Jesus, aí você fala: tenho certeza que alguém mandou aquela mensagem no meu celular que eu não posso ficar sem. Se eu perder essa mensagem agora, eu acho que o mundo está acabando. Eu acho que deve ter pegado fogo em algum lugar. Tem que ter uma mensagem para mim. Vem 10.000 mensagens na sua cabeça, porque você não consegue ficar só. Nós vivemos numa sociedade onde nós não aproveitamos os momentos escuros da alma. Lá em Isaías 55:10, projeta para mim, por favor. Isaías 55, versículo 10, porque nós vivemos numa sociedade que é anestesiada. Deixa eu te contar um negócio. Eu sou alguém que não gosta de sofrer dor. Então eu tive uma dorzinha de cabeça. Eu já tomo um dipirona. Minha esposa não. Eu falo: vai tomar um remédio. Ela fala: não. Mas veja bem, nós vivemos anestesiado em muitas áreas da nossa vida. Que é o quê? Passei por uma dor emocional. Não. Eu tenho que procurar uma anestesia. Onde que eu vou procurar essa anestesia? É na bebida? É na pornografia? É onde que eu vou procurar essa anestesia? Eu tenho que anestesiar a minha alma. Vou ver o que o psicólogo pode passar para anestesiar a minha alma, para anestesiar o meu ser. Eu não posso ter noites escuras da alma. Eu acho que se eu estou tendo noites escuras da alma, dificuldade, depressão, eu acho que eu preciso passar lá na sessão do sal grosso daquela igreja. Eu acho que eu preciso passar na sessão do... Porque crente não pode sofrer. Crente tem que estar sempre anestesiado. Mas eu quero falar: o justo passa por sofrimento. O justo passa por dor. O justo passa por enfermidade. E eu quero dizer para você, é nos momentos mais difíceis da sua vida que você tem a oportunidade de estar aos pés de Jesus, de ter solitude aos pés de Jesus. Não anestesie os momentos de sofrimento, mas nos momentos de sofrimento, coloque-se aos pés do Senhor, chore aos pés do Senhor. Veja o que diz Isaías 55:10. É esse daí mesmo? Aleluia. Eu coloquei errado.
Amém. Mas eu acho depois. Obrigado, irmãos. Então nós vivemos numa sociedade anestesiada. Vivemos numa sociedade onde não queremos ter momentos de dores aos pés do Senhor. Pastor, como que eu tenho momentos de solitude? Separe pequenos momentos de solitude. Por exemplo, quando você acordar, não mexa no celular, não. Fala assim, eu me recuso a mexer no celular antes de ter momento de solitude com o Senhor. Pastor, minha Bíblia está no celular. Irmão, acha uma Bíblia de papel, depois você usa do celular. Porque você vai abrir o aplicativo da Bíblia e você vai ver a notificação do WhatsApp. E aí, ao invés de ter momento de solitude, você vai ter momento de solidão. Porque você vai ver a vida de todo mundo lá na internet, um casamento maravilhoso. Todo mundo viajando no final do ano. Todo mundo na praia. E aí sabe o que você vai fazer? Ai, minha vida, ó céus! Mas antes de ver as notícias do mundo, veja as notícias do céu. Tem um momento com o Pai, tem um momento com o Senhor. Sabe, pega o seu café. Você pode ter momento de solitude com café. Você pode ter momento ali, tomando o seu café. Você está nesse trânsito. Eu ia falar infernal, mas celestial, aleluia. Ou você está no trem, coloca o seu fone de ouvido, está todo mundo do lado. E você, momento de solitude, assim, na presença de Deus. Aí você vai começar a chorar no trem. Você vai começar assim, sabe, dentro do trem, assim. E a presença de Deus vai vir. E as pessoas vão falar, eu acho que esse cara está maluco. Os maiores momentos de solitude para mim, que eu tinha as maiores intimidades com Deus, era indo para a faculdade, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Mas era ali que eu tinha momentos, colocava meu fone, desligava das pessoas que estavam ao meu lado e sentia a presença de Deus no meio do trem. Sabe, você precisa então separe espaços e momentos maiores. Talvez você precisa tirar um dia de retiro, separar um lugar. Sabe, talvez você precise separar uma manhã, dizer, pastor, hoje eu vou lá para o prédio da igreja. Vai fazer o que, irmão? Eu vou ter momento só eu e Deus. Vou lá orar. Vou lá separar tempo com Deus. Não quero ninguém me incomodando hoje. Sabe, seja intencional. São esses momentos de solitude que o Senhor vai falar com você. Vou contar uma coisa para você. Ano passado, todo ano a gente tem 2 momentos de jejum. E aí nós temos 21 dias de jejum com o tema, depois 21 dias de jejum. Irmão, segundo momento, segundo semestre, eu não tinha nada. Não tinha nada para trazer para a igreja. Todo mundo fazia um tema. Todas as outras igrejas faziam algo. E eu não tinha nada no meu espírito. Eu estava seco, eu estava árido. Eu estava pregando, as coisas estavam bem. Mas eu falava, Senhor, eu não tenho nada para a igreja. E aí um dia alguns irmãos aqui começaram a ir no monte. Vocês pararam, não sei porquê. Fazia tantos anos que eu não ia no monte, porque, irmão, não vou no monte para ver foguinho, para ver nada disso. Vou no monte porque é um lugar de solitude. E eu falei para os irmãos, hoje eu vou com vocês. Irmãos, eu cheguei lá, e o Igor pegou o violão, não tinha combinado nada, tocou uns negócios lá, desafinado, eu também. Aleluia! E aí eu fiquei em momentos de solitude. E o Espírito falou comigo, fala com a igreja, que é tempo de ser uma igreja saudável. E nós começamos aqui 21 dias edificando igrejas saudáveis. Sabe, porque Deus, Ele falará com você nos momentos de solitude. Pastor, eu não sei ter momentos de solitude. Feche os seus olhos agora. Sabe, se concentre no Senhor. Você vai se concentrar em Jesus agora. Agora é você e Jesus. E nós vamos ter 3 minutos, onde você não vai se distrair com nada. Mas você vai ter 3 minutos de solitude. Você que está na sua casa agora, aí no seu sofá, aquiete a sua alma. Aquiete o seu coração. E tenha momento de solitude com o Senhor. 3 minutos, não fale com ninguém. Apenas com o Senhor. Ouça a voz do Espírito falando com você.
Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Obrigado, Igor. Você vai fazer isso amanhã. Você não vai ter o Igor lá tocando, mas se amanhã você vai separar um momento para estar com o Senhor. Você sabe, irmãos, nós precisamos ter momento de solitude aos pés do Senhor. Amém? Segundo, você achou que eu estava terminando a pregação, né? Você falou, é bom demais, pastor pregando rápido assim. Vamos lá, segundo ponto, submissão. Submissão, irmãos, também é uma disciplina espiritual. Lá em Efésios capítulo 5, o versículo 18, ele é um texto muito conhecido, mas que talvez nós não entendamos muito bem o contexto. Mas Efésios capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando e de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Veja bem, para você ser cheio do Espírito, não é só cantar, não é só declarar hinos, mas é você também ser submisso. E aí eu queria dizer uma coisa, eu sei que quando a gente fala submissão, os irmãos já dão um comichão na cadeira assim, já dá um negócio, a mulher vai falar assim, vai falar que a mulher tem que ser submissa ao marido, vai falar que... Agora entenda uma coisa, o texto está dizendo que nós deveremos sujeitar uns aos... Significa que no reino de Deus, a submissão não é hierárquica. A submissão não é só a mulher ao marido, mas também é o marido à mulher. Entenda uma coisa, na época de Paulo, a submissão de hierarquia já estava definida. Então, numa sociedade, a mulher ali, na época de Paulo, já era obrigada a ser submissa. Os filhos eram obrigados pela cultura a ser submissa aos pais. Os servos, os escravos, eram obrigados a ser submissos aos seus senhores. Mas por que Paulo escreve para as mulheres serem submissas? Por que Paulo escreve para os filhos serem submissos? Porque a submissão verdadeira não é a submissão onde você é obrigado. A submissão e a sujeição verdadeira é uma sujeição voluntária, é uma disciplina. Não é alguém que te obriga, mas é você que decidiu a se submeter. Martinho Lutero, o grande reformador, ele diz assim: o cristão é um senhor perfeitamente livre. Ele não se sujeita a ninguém. Porém, o cristão é um servo perfeitamente zeloso. Em tudo se sujeita a todos. No reino de Deus, é de ponta cabeça. No reino de Deus, a submissão não é hierárquica, não é por posição, mas é por função. Lá em Marcos capítulo 10, o versículo, Marcos capítulo 10, abra aí para mim, por favor, Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, e eu gostaria de ler com você os versículos 42 ao 45. Marcos capítulo 10, 42 ao 45. Diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Então, qual que é o natural? O natural é que, segundo a cultura, aqueles que estão no governo façam com que os outros que estão abaixo sejam submissos. Mas olha o reino de Deus como que é. Jesus disse no próximo versículo, 43. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deve ser o servo. Você quer ser o mais importante na sua casa? Seja o servo, se submeta. Pastor, mas eu aprendi que a mulher que se submete. Não, você não entendeu. Todos nós nos submetemos um ao outro. A cultura de Paulo dizia, as mulheres têm que se submeter. O que Paulo estava dizendo? Não é só a mulher que se submete ao marido. O marido se submete à mulher também. Não é só o pai, não é só o filho que se submete ao pai, mas também o pai se submete ao
filho. Interessante que o que nós vamos ver? Agora esse reino de ponta cabeça. Lá no versículo 44, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Então, irmãos, no reino de Deus, a submissão não é porque alguém tem uma posição, mas é porque essa pessoa, ela tem uma função, é porque ela faz parte do reino, e por isso nós decidimos nos submeter. Você quer ver algo? Lá em Colossenses, em Filemon, não vou ler Colossenses por causa do tempo, nós tínhamos Filemon. Filemon, ele tinha escravos, ele tinha servos. Só que Filemon teve um servo que fugiu, chamado Onésimo. Olha que nome bonito para você dar para o seu filho. E Onésimo fugiu do seu senhor, só que ele encontrou Paulo, e ele se converteu. Então Paulo escreve uma carta para Filemon, porque agora Onésimo voluntariamente decide se submeter. Mas ele escreve também para Filemon: Filemon, não trate mais Onésimo como escravo, mas trate como irmão em Cristo. Na cultura do reino, nós invertemos as coisas. Na cultura do reino, nós nos submetemos voluntariamente. A nossa submissão maior deve ser sempre a Deus e a sua palavra. Também devemos nos submeter às pessoas e ao Estado quando elas não estão nos pedindo algo pecaminoso. Lá em Filipenses, capítulo 2, abra aí por favor, porque nós temos o nosso maior exemplo de submissão. Nós temos o maior exemplo de todos lá em Filipenses. Interessante que Paulo vai dizer: tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, que você tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual foi, pastor, o sentimento que houve em Cristo? Como que Cristo fez? Cristo sendo Senhor de todas as coisas. Qual foi a postura de Cristo? Olha o que diz o capítulo 2. Ele vai dizer assim, capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Então, eu tenho que considerar minha mulher superior a mim? Oi? Sim ou não, irmão? Sim. Eu tenho que considerar vocês superior a mim? Houve silêncio no céu. Sim ou não? No mundo, lá e fora, na cultura aí fora, os empregados não podem se considerar superior ao patrão. Na igreja, em muitos lugares, o pastor se considera superior aos membros. Mas qual que é a ordem de Paulo? Nós devemos considerar todos superior a nós. Eu sei que isso muda a sua cabeça. Eu sei que isso inverte todas as coisas. Aí você fala: pastor, mas isso é muito duro. Olha o que diz. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí versículo 5 muda tudo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Presta atenção nisso aqui. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si, e foi obediente até a morte. E morte, sabe o que Jesus fez? Ele se fez homem, e considerou o homem superior a ele. Submissão é algo que você nunca deve pedir para os outros. Submissão é algo que você é voluntário e você diz: eu escolho. Eu não vou me apegar ao meu título, eu não vou pegar minha posição, eu não vou pegar minha justiça própria, mas eu vou escolher e considerar os outros superiores a mim, e eu vou me tornar servo de todos os outros. Você sabe o que é poderoso? Que Jesus, ele tomou essa posição. Interessante que alguns vão dizer assim, né? Aquele versículo, alguns pegam aquele versículo e falam assim, que os humilhados serão... Você sabe que a Bíblia não fala isso, né?
Você sabia disso? Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que humilha a si próprio. Você não vai ser exaltado porque os outros estão te humilhando. Você é exaltado como Cristo foi quando você se humilhar e dizer: eu não considero a minha posição. Eu considero todos os outros superiores a mim mesmo. Mas eu sei que isso é contra a cultura. Esse espírito de submissão é totalmente contrário. Nós queremos submeter os outros. Nós queremos que os outros nos submetam a nós. Mas Paulo está dizendo: tem o mesmo espírito de Jesus. Qual o mesmo espírito de Jesus? Sendo Deus, ele não se apegou a isso. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não se apegou. Mas ele se humilhou e ele se fez servo de todos. Na vida da igreja, é uma vida que nós nos submetemos. Você já pensou que casamento maravilhoso você teria se você dissesse: eu considero a minha mulher superior a mim? Eu considero os meus filhos superior a mim. Pastor, quer dizer então que não vai ter autoridade? Vai ser, você continua autoridade. Jesus continuava com a máxima autoridade. Os demônios se submetiam a ele. Os discípulos respeitavam ele. Mas na casa de Deus, nós consideramos todos os outros maiores e superiores a nós. Nós não somos o mais importante, nós não somos os melhores. Na casa de Deus, nós conscientemente dizemos: os outros são superiores a mim. E isso é uma disciplina espiritual. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu sei que você não vai ouvir muito isso. Paulo depois vai dizer para os maridos: olha, tem a mesma atitude que Jesus. Qual a mesma atitude que Jesus? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que ele amou a igreja? Dando a vida. Entregando a vida. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Patrões, não tratem mal seus empregados. Afinal, vocês têm um Senhor no céu. A lógica do reino é: o outro é superior a mim. Ah, pastor, então agora eu vou aproveitar para dar umas paneladas na cabeça do meu marido. Ó, que beleza. Agora eu vou aproveitar para lá em casa eu mandar na minha casa. Você não entendeu nada. A lógica do reino é: se a cultura considera o pai superior, se a cultura considera o patrão superior, muito mais no reino de Deus. No reino de Deus, muito mais eu vou me submeter voluntariamente para a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Terceiro, disciplina, serviço. Lá em João capítulo 13, João capítulo 13, e eu gostaria que você estivesse com o seu coração muito voltado para o que eu vou falar aqui. Em João capítulo 13, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que um pouco antes da festa, até o versículo 15, Jesus, sabendo que ia deixar o mundo, amou os seus até o fim. Então, no versículo 3, estava sendo servido o jantar da Páscoa. O diabo já tinha entrado em Judas. E aí algo acontece. Naquela época, as mesas não eram igual às nossas. Então, as mesas eram mais ou menos do tamanho dessa plataforma aqui, ó. Então, você sentava no chão e os seus pés ficavam embaixo da mesa. Então, o prato de comida ficava próximo dos pés. Só que ninguém usava esses tênis bonitinhos aí que a gente está usando, não. Não tinha tênis pé. As ruas não eram calçadas, não era carro que passava, mas eram cavalos que passavam fazendo cocô na rua. Você usava aquele chinelo de couro, irmão. Não sei se alguém já usou aquele chinelo de couro. Que aquele negócio, o couro vai suando. Agora você imagina aqueles 12 homens andando em Jerusalém empoeirada, pisando lá nos cocô de cavalo, e aquele negócio suando, e aquele lodo, e aquela lama. E agora você vai sentar na mesa e você vai colocar o pé perto do prato. Só que tinha algo. Quando você servia a mesa, tinha que ter um servo, um escravo, um empregado, que tinha que lavar o pé de todo mundo. E essa pessoa era considerada a menor de todas. Só que os discípulos já estavam num debate anterior, dizendo o seguinte:
Quem entre nós, lá em Lucas 9:46, quem entre nós é o maior? Dos 12 aqui, quem é o maior? Quem é o maior no reino do céu? Lucas 9:46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o... Irmão, nada melhor do que definir quem é o maior no dia da ceia. Porque é o seguinte, nós vamos sentar na ceia. É dia de Páscoa. Vai estar todo mundo com os pezão sujo. Quem que Jesus vai mandar lavar os pés? Eu imagino Judas dizendo, nem por 30 moedas de prata eu lavo o pé de ninguém. Eu imagino João dizendo que cai um raio na cabeça de todo mundo, mas eu não lavo os pés de ninguém. Todo mundo senta na mesa com os pés sujos. E há um silêncio na mesa. E ninguém lava o pé um do outro. Você pode sentir o fedor no ar? Você pode sentir o cordeiro da Páscoa chegando e todo mundo com os pés chulezentos? Você pode sentir a última Páscoa antes da crucificação e uma tensão dizendo, quem vai ser o menor? Será que é João mais novo? Será que é Judas que já está com capiroto? Então, eles são surpreendidos. Sabe por que eles são surpreendidos? Porque a Bíblia vai dizer no versículo 4, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, que era a roupa de um servo, de um escravo. Jesus aqui, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Sabe o que Jesus fez? Jesus estava dizendo, vocês não entenderam ainda. Que o maior no reino de Deus não é quem é servido. Maior no reino de Deus é quem serve. Deixa eu te contar uma coisa. Pedro diz, Senhor, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Presta atenção, se Pedro fosse o mestre de alguém, ele nunca lavaria o pé dos seus discípulos. Mas Jesus, o Rei dos Reis, ele se coloca na posição de servo. E Jesus vai dizer, olha, se eu sendo o Senhor, versículo 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Você quer ser o maior no reino dos céus? Seja aquele que serve. Pastor, eu não sirvo nessa igreja porque eu não tenho uma posição. Você não precisa de uma posição para servir, você precisa de uma toalha. Eu vou repetir de novo, você não precisa de uma posição para servir, você precisa de uma toalha. Você não precisa ter uma posição na mesa, você não precisa ter um cargo na igreja, basta você dizer, eu sei que tem irmãos aqui com os pés chulezentos. Eles passam a semana inteira empoeirados com os pés por aí, para cima e para baixo. E aí chega domingo e eles se sentam na mesa. Chega na célula, eles se sentam na mesa. Mas eu tiro a toalha da minha cintura e eu passo a lavar os pés deles por meio do meu serviço. Na casa de Deus. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser um líder, tudo isso é importante. Mas não é uma questão de cargo. Não é uma questão de posição. É a questão de você pegar e tirar a toalha e dizer assim, maior é o que serve. Sabe, irmãos, Jesus nos deu isso, e isso é uma disciplina espiritual. Lucas 22, 25 ao 27, Jesus vai dizer, maior é o que serve. Com isso, Jesus não estava dizendo que não há posição de autoridade. Entre os discípulos era bem claro que Jesus era a maior autoridade. O que Jesus estava fazendo era redefinindo. Porque a autoridade não é uma questão de posição, mas de função. A verdadeira autoridade, vou repetir isso para você, você não precisa de posição para servir, irmão. Às vezes Deus nos coloca numa posição e nós servimos, mas eu quero dizer algo para você, o que você precisa é de uma toalha nas mãos para servir. Pastor, então basta eu servir? Não, porque existe o serviço dos fariseus. Os fariseus também serviam, mas o serviço dos fariseus era para ser visto. Pastor, qual a diferença do serviço farisaico para o serviço verdadeiro? Primeiro, o serviço da justiça própria
depende da capacidade humana. Ah, por que eu não lidero? Por que eu não sirvo na igreja? Por que eu não sirvo na minha casa? Porque eu não tenho capacidade. Não, irmãos. O serviço verdadeiro depende da graça de Deus. Depende de alguém com a toalha na mão dizendo: eu quero servir, eu vou servir. O serviço farisaico se preocupa com a aparência e com a aprovação humana. O que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão achar de mim. Mas o serviço verdadeiro faz tarefas tanto visíveis quanto invisíveis. Vou te contar um negócio aqui. Talvez você vai chegar no céu, você vai se surpreender. Porque tem gente que se converteu aqui nessa igreja e você está achando que é por causa da minha pregação. Mas a pessoa chegou aqui na igreja e ela falou assim: eu não gostei da pregação daquele pastor. Grita o tempo inteiro, briga com a gente, sabe, dá exortação. Não gostei. Mas a pessoa foi lá no banheiro e achou o banheiro limpo. E ela falou assim: eu não gostei da pregação, mas teve alguém que limpou aquele banheiro e eu me senti tão bem. Eu cheguei na porta ali, recebi um abraço e eu me senti tão bem. E a pessoa se converteu não por causa do meu serviço, mas por causa do seu serviço. Eu tinha um discipulador que ele ia para a célula antes dele se converter só para comer pipoca e tomar Coca-Cola. Ele não ia por causa da palavra, mas o galardão não será lá de quem pregou. Deus usou a palavra, mas será de quem fez a pipoca. Tem muita gente que se converteu por causa do seu serviço que ninguém está vendo. O meu serviço, as pessoas estão vendo, mas maior é o seu serviço que ninguém vê. Então, o fato de você servir é invisível ou visível. O serviço farisaico fica ressentido quando ele não é reconhecido ou retribuído. Ah, faço tudo nessa igreja, trabalho muito, toco, danço, sapateio, prego, limpo o prédio e ninguém me reconhece. Mas o serviço verdadeiro não se ressente da falta de reconhecimento, pois encontra alegria ao saber que está servindo ao Rei dos Reis. Aqui você não vai receber muito elogio. Pelo contrário, você está servindo aqui, aí você vai dar a oferta, dar o dízimo, ajuda a limpar o prédio, aí tem uma cantina, você dá dinheiro para comprar o lanche da cantina e ainda paga o lanche da cantina ainda. Que reconhecimento é esse, irmão? Isso é loucura. Isso não é coisa para gente certa, não. Mas eu quero dizer algo para você: quem serve, serve por alegria. O uso do serviço, muitas vezes, é feito para manipular as pessoas. Então tem gente que serve, ele fala assim: ó, estou te servindo. Aí depois sabe o que ele coloca na rede social dele? Emprestei dinheiro. Gastei minha vida. Entreguei tudo que tinha. Fiz tantos favores. E agora que eu precisei, sumiu. Mas o serviço verdadeiro reconhece que não é o serviço que define a sua identidade. Ele apenas é a expressão do amor de Cristo. O serviço farisaico divide as pessoas entre as que servem e as que são servidas. Então tem gente que fala assim: não, aqui eu não sirvo, eu só sou servido. Aqui eu só sou servido. Mas o serviço verdadeiro não faz distinção, ele serve a todos com humildade. No serviço farisaico, o serviço farisaico é cansativo, é pesado, é acompanhado de espírito de crítica e reclamação. Então tem gente que serve, irmão, mas ele serve no louvor, reclamando. Ele é servo para limpar o prédio, reclamando. Ele lidera, reclamando. Ele faz as coisas, reclamando. Entenda que serviço não é só aqui na igreja. Vou te contar uma coisa. Maria, quando disse assim, ó, o anjo diz: Maria, por meio de você vai vir o Cristo. O que Maria disse? Eis aqui a tua. Eis aqui a tua. O que aconteceu com Maria? Filho, sabe qual foi o serviço dela? Limpar a fralda suja de Jesus. Você nunca parou para pensar nisso? Amamentar Jesus. Limpar a manjedoura para que Jesus ficasse.
servir Jesus nas suas necessidades mais básicas. Eu quero contar uma coisa para você. As pessoas da sua casa podem não reconhecer, mas quando você está lavando a louça, você está servindo a Deus. Eu não ouvi nenhum amém. Quando você está limpando a casa, quando você está passando roupa, quando você está arrumando a roupa, você está servindo a Jesus. Porque você está servindo, Paulo diz, tudo que vocês fizerem, faça para a glória de Deus. Quando você está lá no seu trabalho, trabalhando, você não está servindo o seu patrão, você está servindo a Deus. Alguém perguntou a Lutero, o que eu faço para servir a Deus? E essa pessoa era sapateiro. Ele achou que Lutero ia mandar ele fechar a sapataria e vir ser pastor. Lutero falou para ele, faça bons sapatos e venda por um preço justo. O serviço não é só na igreja. Você que serve na sua casa, você também está servindo a Deus. Nós servimos na nossa casa, nós servimos aqui. E eu quero dizer para você, quando você faz isso, o seu espírito de crítica, de reclamação, quero dizer algo para você, o favor de Deus está sobre a sua vida. O serviço verdadeiro é realizado na liberdade do espírito, não por obrigação. Você serve não é porque o pastor te mandou, irmão. Você serve não é porque o líder te colocou em mais uma escala. Você serve porque Deus, Ele mesmo te colocou para servir, ainda que seja um serviço invisível, ainda que seja um serviço que ninguém veja, ainda que seja um serviço que as pessoas desprezem, mas Deus te colocou para servir. Você sabe o que é poderoso? Na igreja primitiva, tinha uma irmã que era costureira. Alguém lembra o nome dela? Oi? Dorcas. Você sabe, Tiago era um dos principais apóstolos, dos principais pregadores. E cortaram a cabeça de Tiago. Ninguém pediu para Tiago ressuscitar. Mas o dia que a irmãzinha Dorcas morreu, alguém disse, Pedro, a gente precisa orar para que essa mulher ressuscite. Alguém precisa orar para que essa mulher volte à vida. Lá em Atos capítulo 9, versículo 36, olha o que diz as escrituras. Diz assim, 9:36. Atos capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. Atos capítulo 9, versículo. Eu quero terminar com isso, irmãos. Porque servir, isso. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Versículo 37. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado em um quarto do andar superior. 9:38 agora. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram falar que Pedro estava ali. Enviaram-lhe 2 homens que rogassem, não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com... Como que Dorcas servia a igreja? Fazendo vestidos, costurando. E sabe o que a igreja falou? Pedro, nós precisamos orar para que a nossa irmã que serve como costureira aqui ressuscite. Próximo versículo. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e ao ver Pedro, sentou-se. Talvez você está fazendo o serviço aqui nessa igreja, na sua casa, que você acha o mais desprezíveis. Mas diante de Deus, você está servindo com excelência. Você pode estar fazendo um serviço na sua casa que ninguém reconhece. Um serviço que as pessoas não valorizam. Ou um serviço que as pessoas veem. Mas se você está servindo ao Senhor, essa é uma disciplina espiritual. E você receberá a recompensa do Senhor. Você quer ser considerado grande? Você quer ser considerado maior? As pessoas por aí vão dizer, tem um cargo para que todos te sirvam. No reino de Deus,
Você quer ser o maior? Seja aquele que serve a todos. Você sabe, um dos grandes problemas é que nós não queremos servir um ao outro. Nós não queremos submeter um ao outro. Nós não queremos lavar o pé um do outro. Você já pensou nisso? Lá na sua casa, eu não sei se é igual na minha, mas quando o casal briga, o que acontece? Há um silêncio na mesa da ceia. E alguém pensa, eu sou o maior, e ela que peça desculpa para mim. E ele diz, eu sou o maior, ela que peça desculpa para mim. E aí você às vezes faz um favorzinho, porque você está com saudade de dar um cheiro. Você está ali e tal, e você vai rodeando, mas você quer ser o maior. Você diz, eu não dou o braço a torcer. Aí o outro, normalmente o homem perde a guerra. E muitos homens dessa igreja, quero abrir meu coração, vem até mim como pastor. Fala assim, pastor, na minha casa, enquanto eu não peço desculpa, não tem cheiro, não tem paz, o clima fica pesado, fica uma tensão no ar, pastor, e eu tenho que ceder. Eu quero dizer para você, irmão, você está sendo maior no reino de Deus. Continua se submetendo. Mas você, irmã, que espera o seu marido, que faz greve, eu quero dizer para você, você quer ser a maior no reino de Deus? Você quer ser a maior no reino de Deus? Seja o primeiro a ceder. Seja o primeiro a ceder. Ah, pastor, eu não me humilho a ninguém. Ah, pastor, eu não cedo. Continua sendo o menor no reino de Deus, miserável. Mas se você quer ter o exemplo de Jesus, seja o primeiro a dizer, ainda que eu tenha razão, eu quero ser o maior no reino de Deus. Porque maior é o que submete, maior é o que serve. Lá na sua casa não deveria ter briga para lavar a louça. Porque maior é o que serve. Lá deveria ter briga, na igreja não deveria ter briga para quem limpa o prédio. Não deveria ter briga para quem faz as coisas, porque aqui deveria ter uma disputa para quem faz primeiro. Porque no reino de Deus, maior é o que serve. Maior é o que serve a todos. Maior é o que serve ao outro. Maior é o que abençoa o outro. Você sabe, você quer ser alguém que é abençoado? Não é quem oferta na sua vida, é quando você oferta na vida do outro. É quando você abençoa o outro. Talvez você está esperando o outro fazer, o outro servir, o outro lavar os pés, os seus pés. Mas o verdadeiro serviço é quando você lava o pé do próximo. Fique de pé no seu lugar. Nosso alvo com as práticas das disciplinas espirituais é conhecer mais a Cristo e ser mais parecido com Ele. Pastor, como que eu me submeto e como que eu sirvo? Só quando você tem solitude. Irmão, você acha que foi fácil para Jesus aguentar aqueles 12 apóstolos, 3 anos com incredulidade e no último momento abandonando Ele? Mas Ele tinha solitude com o Pai. Sabe, por meio da solitude aquietamos a nossa alma, ouvimos a Deus, por meio da submissão temos a mesma atitude de Cristo, por meio do serviço nos tornamos mais humildes ao servir o próximo. Por nossas forças nós somos incapazes de praticar qualquer uma dessas disciplinas, mas o Espírito que habita em nós nos habilita, nos capacita, cabendo a nós sermos apenas cooperadores nessa obra. Eu sei que as pessoas estão falando para você, vem para a igreja para você ser o maior. Vem para a igreja para as pessoas te servirem. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender, você vai estar no palco. Irmão, tudo isso é besteira, inútil, pagã, miserável do reino do inferno. No reino de Deus, nós viemos para servir. No reino de Deus nós viemos para que Ele seja o maior e nós sejamos o menor. No reino de Deus é de ponta cabeça. Você sabe quem é o maior entre vocês? Quem é o menor entre vocês? Sou eu que estou aqui te servindo agora. Eu sou o menor entre vocês.
Você quer ser o maior no reino de Deus? A partir de hoje, seja alguém que tem uma toalha nas mãos e que você sirva a todas. Feche seus olhos por um instante, eu quero apenas fazer uma oração. Pastor, eu sou obrigado a servir nessa igreja? Não, você não é. Você não é. Você não é obrigado. Irmãos, você sabe na igreja qual é o ministério que nós temos mais dificuldade de ter servo? Alguém chuta? É nas crianças. E você sabe qual é o ministério que Jesus considerou o maior? O das crianças. Você sabe, na vida da igreja, quando nós muitas vezes reclamamos, é quando alguém nos coloca numa escala para fazer algo. Porque nós achamos, por que ninguém serve e só eu sirvo? Porque nós não entendemos ainda que quando nós servimos, nós somos muito privilegiados. O Senhor nos escolheu para servir, irmãos. O Senhor nos escolheu para servir. Quantos aqui querem servir ao Senhor nesse tempo? Ore ao Senhor nessa hora. Fala ao Senhor que você quer ter um tempo de solitude com Ele todos os dias. Ore ao Senhor e fala: Deus, eu quero estar nas Tuas mãos para Te servir, ainda que sejam em serviços invisíveis. Que no meu trabalho eu seja um servo. Que no meu trabalho, Senhor, eu seja um servo nas Tuas mãos. Ó Deus, que eu me submeta voluntariamente, que eu considere o outro superior a mim. Ter Jesus não é só como Salvador, ter Jesus também é como Senhor, é ser servo diante dEle. Esse é um ano, irmãos, que nós queremos avançar, mas queremos avançar servindo. Eu sei que nós já estamos avançados no tempo. Aqui na frente não tem nada de diferente de onde você está. Mas você que quer servir ao Senhor, ainda que seja em lugares invisíveis. Porque o servo, o tipo de serviço do fariseu, ele quer fazer onde ele quer. O serviço verdadeiro é onde há necessidade no reino. Não é onde eu quero, é onde o meu Senhor quer. É onde o meu Senhor precisa. É onde o Senhor me deu recursos, talentos. E você que essa palavra falou ao seu coração. E você quer servir ao Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. E você falasse: Senhor, eu quero te servir. Ainda que ninguém reconheça. Ainda que ninguém valorize. Se você quiser se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor. Ainda que ninguém reconheça, ainda que ninguém me elogie. Ainda que seja um serviço que ninguém veja. Ou que as pessoas vejam. Eu quero te servir. Eu quero me colocar nas tuas mãos. Apenas mais 2 minutos. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente. Talvez você vai ser como Dorcas. Talvez você se olhe hoje, você não se veja com talento. Talvez você não se veja com recursos. Mas Deus vai enviar você para servir pessoas. Se esse é o seu caso, saia do seu lugar e vem aqui. Talvez Deus vai colocar projetos na sua vida. Deus vai colocar sonhos no seu coração. Deus vai colocar pessoas. Talvez até hoje você estava enxergando o seu casamento, os seus filhos, como uma obrigação, uma tristeza. Mas Deus está falando: eu te chamei para servir. E eu mesmo estou com você. Eu mesmo estou com você. Se coloque diante do Senhor nessa hora. Se coloque na presença dEle. Fala: Senhor, eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo, Senhor. Me dá um coração submisso, um coração quebrantado.
Me envia onde eu tenho que ir, Senhor. O Senhor está separando pessoas. O Senhor está. O Senhor está colocando sonhos. O Senhor está colocando necessidades. O Senhor está colocando diante de você e dizendo para você: eu te chamei naquela empresa para servir. Eu te chamei nessa cidade para servir. Eu te chamei nesse ministério para servir. Eu te chamei para abrir a sua casa. Eu te chamei. Eu te chamei. Apenas diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você que está no seu lugar, fala: Deus, eu quero servir na minha escola. Eu quero servir como Jesus serviu. Eu quero servir com excelência. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Isso, ore ao Senhor. Capacita, Jesus. Aleluia. Aleluia. Para mim, eu vim para adorar. Coloca projetos, sonhos. Coloca nosso coração, coração de servo. Um coração disposto, Senhor. Um coração de servo, Senhor. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Aleluia. Levanta sua mão direita ao alto. Fala assim: Espírito Santo, me ajuda, me capacita a ter tempo a sós com o Senhor. Que eu não venha andar solitário, mas em solitude. Senhor, que eu venha me submeter não apenas aqueles que o mundo considera maior do que eu, mas que eu venha me submeter a todos. Senhor, nesse tempo eu quero ter a mesma atitude que o Senhor, me fazendo servo de todos, porque maior é o que serve. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja com você, para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Nessa quarta-feira, irmãos, nós continuaremos falando das disciplinas espirituais. Nosso culto vai ser das 8 às 9, é um culto mais curto. E aqui no final, nós vamos ter uma cantina. É cachorro quente hoje? Cachorro quente hoje. E você vai estar abençoando a vida da igreja. Dê um abraço em 2, 3 pessoas. Amém. Sirva a Ele com uma palavra. Sirva a Ele com uma oração. Sirva a Ele. Aleluia.